Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais programa Saúde em Foco na TV União. Agradeço aos espectadores que estão com a gente aí. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem bacana. Trouxe o Marco Aurélio aqui para conversar com a gente. O Marco Aurélio é ortopedista, né? Trabalhando nessa parte ali de cirurgia de mão, tem tudo. Depois ele vai apresentar um pouco pra gente. Mas a gente trouxe ele para um assunto que é muito comum. Infelizmente é muito comum, né, Marco? Cada vez mais, né? Falar um pouquinho sobre lesões de esforço repetitivo e também essa questão dos acidentes domésticos ali, né? Então, o Marco é especialista nessa área, vai discorrer sobre isso aí e a gente vai trazer vários mitos, várias verdades, discutir tudo com vocês aí. Marco, antes faça uma breve apresentação pra gente aí, fala um pouquinho pro pessoal da sua jornada acadêmica, profissional. Primeiramente, queria agradecer o convite de estar aqui. Eu acho que hoje em dia, na época que a gente está aqui, tem tanta desinformação rodando, internet, falar com um amigo, com um colega, é muito importante a gente ter espaço para conseguir discutir informação relevante e de qualidade. Eu acho que esse serviço que você está fazendo é louvável, merece todos os elogios possíveis, porque a gente é uma gota no oceano, a gente brigar com a desinformação do dia a dia, que a gente é inundado com isso o tempo inteiro, mas aqui a gente vai falar de informação de qualidade. Show. Eu sou médico ortopedista, sou especialista em cirurgia da mão e eu sou natural de Ribeirão Preto, não tinha contato nenhum aqui com São João da Boa Vista. Saí de casa cedo para fazer faculdade, residência, morei e trabalhei por muito tempo em São Paulo. Aí eu me casei, aí eu e minha esposa tentamos, minha esposa é daqui, né? A gente tentou vir tentar a vida aqui em São João da Boa Vista e tá dando tudo certo, graças a Deus. Mas eu, hoje em dia, sou médico ortopedista que atuo basicamente, a maior parte do tempo, com lesões traumáticas e não traumáticas de membro superior, né? Porque é basicamente o que a cirurgia da mão acaba abrangendo mais. Show de bola. E até a gente escolheu esse tema para a gente conversar, né? Que é a sua especialidade, mas é um tema que tem muita relevância, né? Porque quando a gente fala de lesões de esforço repetitivo, ela acontece muito no ambiente de trabalho. E quando a gente fala dos acidentes, é uma coisa que acontece muito nos ambientes domésticos, né? Então a gente vai pincelar por esses dois assuntos que são diferentes, mas que a gente vai conseguir trazer uma bela informação para o pessoal ali. Vamos começar um pouquinho falando sobre essa questão, o que é esse LER que todo mundo fala, as lesões por esforço repetitivo. Dá uma resumida nisso aí, pessoal. A LER, né, que é uma sigla, né, para lesão por esforço repetitivo. Alguns lugares você vai achar como DORT, né, que é distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Não é um diagnóstico em si, né, não é uma doença específica, mas é um conjunto, uma síndrome, um conjunto de lesões que estão classificadas nesse termo, que são lesões relacionadas ao ato do trabalho, e não necessariamente só ao trabalho. Tem gente que tem uso repetitivo de algum instrumento, computador, celular, em casa, mesmo que não é uso profissional. Violão, né? Violão, celular, computador, e acaba desenvolvendo uma lesão por esforço repetitivo. Que basicamente, né, são os grandes quadros que envolvem isso daí, vão ser as tendinites, epicondilite, dedo em gatilho, túnel do carpo, dores musculares, sobrecarga articular, que em sua maioria estão relacionadas ao ato do trabalho da pessoa, que pode ser por ter que fazer várias vezes o mesmo movimento, às vezes uma posição desconfortável, não funcional, que a pessoa tem que ficar submetida, ou uma carga muito grande que a pessoa tem que realizar no dia a dia. Então, só que ela abrange vários diagnósticos, né? Abrange várias doenças que são, né, agrupadas nesse termo de lesão por esforço repetitivo. Não é uma doença em si, mas... A LER não é uma doença em si, ela é um grupo de doenças relacionadas à atividade, né? Certo. Pensando nessa questão ali, né, até dando esses exemplos ali, você citou vários tipos de doenças, né? Então a gente fala de túnel do carpo, é um tipo de doença, essa questão ali. Qual é geralmente mais comum que o pessoal mais chega para você no consultório? Geralmente tem alguma... No consultório de cirurgia da mão, assim, você vai ter a grande parte dos pacientes vem com algum quadro de tendinite, né? É a primeira, né? Ela é a primeira. Geralmente, né, você tem dois grandes grupos, né? Que você tem as tendinites, né? As tendinocinovites, né? Que o termo que a gente usa no dia a dia é a tendinite, que é a inflamação do tendão, aquela dor que o paciente sente no trajeto dos tendões, quando tá digitando, fazendo força, uma dor que é pior com esforço, com a sobrecarga, só que às vezes pode doer no repouso também.
E você vai ter um outro grupo que são as síndromes compressivas, né? Que é quando o paciente sente dor, dormência, formigamento, perda de força, que esse é um outro grande grupo de doenças que aparecem no consultório também, que o principal representante disso é a síndrome do túnel do carpo, que é disparado as queixas mais comuns que tem. Então, basicamente, vão ser os pacientes com síndromes compressivas, que é a síndrome do túnel do carpo, de longe, e as tendinites, né, as inflamações que geralmente estão relacionadas com esforço repetitivo. E até essa questão ali, né, que você falou dessa parte, não é só o trabalho, e pra gente fazer o programa aqui, eu fui dar uma estudada, né, e parece igual a gente falou da informação que a gente tem ali, que é o celular, a internet, e parece que isso vem desencadeando novas coisas, né? Hoje em dia, o uso do celular o dia todo, às vezes o uso do celular, do computador em ambiente doméstico, com uma posição desconfortável que você fica, deitado de qualquer jeito no sofá, com o pescoço não ereto, às vezes usar o celular com uma mão só, o dedo inteiro, apoiando num dedo, tudo isso geram lesões por movimentos repetitivos, mas que não necessariamente estão relacionadas com o trabalho da pessoa, né? E parar para pensar que hoje, por exemplo, um jovem, vamos pegar que começa com 9, 10 anos, uma criança já mexer no celular, e às vezes quando está com seus 15, 16 anos, está mexendo 8, 9, 10 horas por dia, quando chegar com 30 anos, Você pega um adolescente hoje em dia, é capaz de ele ter mais tempo de hora de tela e de teclado do que numa escola, numa escrita convencional. Então, são novas condições, né, novas doenças que eventualmente vão começar a aparecer nos consultórios, médico, com o fisioterapeuta, né, para tratar esse tipo de lesão em paciente cada vez mais novo, né? Isso aí vai acontecer. É uma coisa que realmente vai indo, né? Então vamos discorrendo um pouco mais, entrando na LER, depois a gente pode voltar um pouquinho e conversar sobre os acidentes domésticos ali. E quando você fala nessa parte ali, existem algumas coisinhas, até coisas básicas, né? Então você falando ali na ortopedia, no caso, seu objetivo, às vezes quando a pessoa te procura, ela já está com um problema instalado ali, né? Mas a prevenção tem um caminho muito mais fácil, né? Geralmente, né, o ortopedista ele é um médico que ele vai ser procurado ou em uma situação de trauma, né, com urgência, alguma coisa assim, ou quando o paciente está com dor e vai querer tratar essa dor. A gente não é um costume muito da população associar a prevenção da doença com acompanhamento médico. Né? Hoje em dia é muito raro uma pessoa que faça, tirando aquelas check-up clínico anual, mas de parte osteomuscular, né? É muito raro assim, encontrar alguma pessoa que pense em fazer o acompanhamento preventivo disso daí. Então, geralmente, os pacientes já chegam com dor. Entendi. Às vezes eles chegam numa fase bem inicial, às vezes já chegam numa fase bem avançada, que a doença já está instalada há um tempo, que é a maioria dos casos, né? Porque geralmente ele já tentou tomar um remédio, já tentou fazer algum tipo de medida meio por conta e acabou não tendo resultado, e quando ele vai procurar o serviço de saúde, ele já está com uma lesão crônica, com o quadro um pouco mais instalado já. Né? Certo. Não que essa lesão não tenha solução, mas seria uma solução um pouco mais difícil depois. Exatamente. Né? Tudo que você consegue pegar no início, às vezes um quadro inicial, com a simples orientação que você dá para o paciente, você já consegue resolver aquilo. E conforme isso aí vai cronificando, vai ficando cada vez mais difícil de tratar, quanto mais tempo ele demora para ter acesso ao serviço. Até um caso prático, né? A Marcela, né, que trabalha comigo aqui na clínica, ela foi no seu consultório, né? E você deu uma dica dessa parte da gente mudar para um mouse ergonômico. Hoje em dia, é uma coisa que às vezes ela fica muito tempo ali. Exatamente. Você tem, na verdade, a grande maioria das pessoas que trabalham, né, com escritório, você tem os teclados ergonômicos, né? E esse mouse vertical, que vale bastante a pena. Porque o teclado, quando ele 100% reto, assim, querendo ou não, você faz uma angulação no punho, e tem teclado ergonômico que a distribuição das teclas você consegue ir na posição de repouso da mão. Entendi. E o mouse vertical também, em vez de você ficar manuseando ele com a palma da mão virada para baixo e com uma posição de estresse maior, ele vai exatamente na posição de repouso da mão. Então você consegue manusear ele
com uma posição de repouso, com um relaxamento maior da musculatura, né? Legal. Então, basicamente, o que ele falou, né? Dicas simples talvez vai ajudar que o negócio complica, né? Dicas simples para um paciente que está com um quadro inicial, você consegue resolver bem fácil, né? Uma palavrinha mágica, né? Ergonomia, Exatamente. né? Uma coisa que a gente até fala para eu como dentista, né? Que tem muito problema. A gente também. tem na faculdade uma matéria somente que se chama ergonomia, que é como você vai se portar ao sentar para você fazer o trabalho ali. Exatamente. Então, é uma coisa que às vezes a gente deixa isso de lado, mas é aquele negócio. Se a gente está 8, 10 horas sentado na cadeira, fazendo um procedimento o tempo todo desse jeito aqui, isso ao final de 5, 10, 20 anos vai refletir no problema, né? Você fica uma semana seguinte, você já percebe que você não consegue, você já Exatamente. percebe que tem dor, que tem alguma coisa atrapalhando. E uma dica importante, né, que as pessoas às vezes elas começam com um problema e dão uma negligenciada nisso, né? Ainda mais isso aqui acontece com pessoas que no fim das contas trabalham com o próprio corpo. E o corpo dele é a ferramenta de trabalho. Exatamente. Se ele não pensar que ele tem que prevenir essas lesões para que tenha no futuro uma coisa legal ali, esse é o ponto. Então, e às vezes não é nem que a pessoa negligencia isso, às vezes a pessoa realmente não se atenta que aquilo pode virar um problema, acho que alguma coisa tranquila, isso é besteira, você vai se resolver por conta. E às vezes a dificuldade de acesso também, né? Às vezes informação. Você tem dificuldade de acesso à informação, tem muita gente que acha que esses diagnósticos de tendinite, túnel do carpo, dedo em gatilho é um problema definitivo, que não tem tratamento e que a pessoa vai ter que conviver com isso o resto da vida, sem melhora, e não é bem assim. Né? E eu acompanho várias coisas que você posta nas redes sociais, né, de às vezes uma cirurgia assim, que em pouco tempo a pessoa, tipo assim, vivia com desconforto, vivia numa situação ruim, e você faz uma cirurgia em pouco tempo, a pessoa já está voltando com os movimentos 100% ali, sem dor, sem incômodo, né? Só que o tratamento cirúrgico, ele acaba sendo... Isso aí a gente fala da cirurgia, né? A exceção, né? Sim. A grande maioria dos casos você consegue resolver de maneiras não invasivas, né? Sim, legal, bacana. É bom a gente entender isso aí. Até essa parte aqui, como a gente vai falar de 2 assuntos, eu vou focar nesse primeiro bloco aqui e eu vou até trazer alguns mitos e verdades. Geralmente eu trago alguns mitos e verdades no segundo bloco, mas eu dividi aqui uns mitos e verdades nesse começo ali. E até essa questão, quando a gente fala ali dessa parte, que um desses mitos é essa questão de que as lesões por esforço repetitivo a gente tem que conviver com ela, e não tem, né? Não, isso é mito, né? Essas lesões por esforço repetitivo, que são esses grandes grupos de lesões, que são essas tendinites, epicondilites, sobrecarga, síndrome do túnel do carpo, todas elas vão ter algum tipo de tratamento. Algumas delas, a imensa maioria, os tratamentos são curativos e pode ter casos específicos que alcançar a cura e ficar 100% sem sintoma, talvez não seja uma expectativa real, mas isso é muito raro de acontecer, porque a imensa maioria desses problemas tem solução. Tanto é que muito paciente chega no consultório e fala, doutor, pelo amor de Deus, tomara que não seja tendinite. Eu falo, não, pelo contrário, tomara que seja tendinite, né, entre aspas, porque a gente sabendo que o diagnóstico é esse, que é uma doença que não vai te causar nenhum problema de saúde, a não ser o incômodo local, que é uma doença sobrecarga, a gente tem como tratar e tem como resolver. Então é melhor que você tenha um diagnóstico desse do que alguma coisa mais grave, que te dê alguma repercussão sistêmica. Esse tipo de lesão, quando tratado com um tratamento especializado, logo no começo, não só com um ortopedista, mas o fisioterapeuta é essencial nisso daí. Nessa área, né? Essencial nisso daí, né? Às vezes acaba sendo até mais importante do que o tratamento médico. Resolve grande parte desses problemas. Né? Foi até o caso também, né, de outra paciente também, que é a Kelly, que é minha esposa. Né? Então a Kelly, ela torceu o pé e você foi lá, avaliou, viu que não tinha nenhum problema e falou, vai com o fisioterapeuta. Mas o segmento foi fisioterapeuta. Né? A reabilitação, ela toma muito mais empenho do paciente do que a consulta médica, do que a avaliação inicial em si, nesse tipo de situação. Né? Isso. E agora uma outra que talvez eu acho que até a maioria das pessoas pensam nisso. Acha que somente talvez descansar resolve, né? Não, eu tô com uma dor aqui, eu vou ficar uns dias tranquilo, parar de fazer isso e vai melhorar. E geralmente não, né? Pelo contrário, isso daí é um mito e que é difícil de você explicar para o paciente ele aceitar isso, mas quando ele aceita, isso começa a melhorar. O tratamento dessas tendinites, dessas lesões por esforço repetitivo, via de regra, não são com repouso. O repouso vai piorar isso daí. Movimento, exercícios específicos de fortalecimento, ganho de mobilidade, alongamento,
Eventualmente, você pode colocar no dia a dia uma órtese para imobilizar por um período parcial, mas, via de regra, o tratamento dessas lesões, quando não tem que ser feito um tratamento cirúrgico de algum caso mais avançado, é com fortalecimento, é com movimento, com ganho de mobilidade. Né? O nosso corpo, cheio de articulação, cheio de leve, tudo encaixado, tudo certinho, é feito para mexer. Então, se você mantém ele parado, a chance de você demorar mais para sair dessas crises de tendinite é maior do que de você ter uma melhora. Então, precisa movimentar de maneira consciente, orientado, mas o tratamento é com movimento e com fortalecimento. Bacana. Eu não sei aonde que eu ouvi, mas já ouvi uma frase dessa que fala assim, o movimento cura, né? Exatamente. Então, realmente, o movimento ele vai curar assim, desde que ele seja orientado né? Prescrito, porque na maioria das vezes, tô com alguma tendinite, né, na mão. Aí o cara vai, imobiliza a mão, meio com uma órtese, alguma coisa. A dor, a rigidez que aquilo vai gerar, a rigidez por desuso que aquilo gera para o paciente é muito mais deletéria para ele no futuro do que se tivesse feito o tratamento com mobilidade logo no começo, que são coisas que às vezes se o paciente não tem essa orientação, ele não vai, ele não vai, fulano vai saber. Fulano teve o mesmo problema e usou isso aqui, mas assim que eu sempre falo, às vezes a pessoa tem essa ideia, fulano fez, eu vou fazer, fulano colocou aqui, colocou a munhequeira, colocou alguma coisa ali, ele melhorou. Mas o caso do fulano era um caso, o seu caso não é o mesmo caso, né? As coisas são muito individualizadas, de paciente para paciente, e mesmo durante o tratamento do próprio paciente, você pode optar por, às vezes tem que mudar o tratamento durante o tratamento. Não está dando certo esse tipo de abordagem, vamos fazer uma outra coisa. A fisioterapia não está dando muito resultado, vamos tentar alguma coisa mais invasiva. É sempre muito individualizado. Perfeito, bacana, Marco. Show de bola. Vamos dando sequência aqui agora para o intervalo e a gente vai voltar no segundo bloco falando sobre os acidentes domésticos ali, que é um assunto bem importante. Você aí que está acompanhando, fique ligado que já a gente volta. Prepare-se para ir além. Conheça a estrutura da melhor do Brasil e venha para a Unify ainda este ano. Faça a prova online ou utilize sua nota do Enem. Acesse vestibular.fai.br. Unify, vai além. Mais Saúde Santa Casa, o plano que cuida de quem é importante para você. Você tem um sonho? Nós temos o plano. Acesse maissaudesantacasa.com.br. A Cristale para mim é excelência. A Cristale para mim é humanização. A Cristale para mim é inovação. A Cristale para mim é comunicação. Olá, queridos espectadores da TV União, voltamos aqui no nosso segundo bloco, onde a gente está com o Marco Aurélio, que é médico ortopedista, falando aqui. Nesse primeiro bloco a gente falou bastante sobre as lesões dos esforços repetitivos e agora a gente vai falar sobre uma coisa muito comum, infelizmente, né, uma coisa que acontece muito e que é a prevenção, na verdade é os acidentes domésticos, e o Marco está aqui para dar algumas prevenções, ajudar a gente na prevenção de tudo isso aí, né, Marco? É uma coisa que acontece muito, né? Então fala um pouquinho pra gente de toda essa questão ali, você que está sempre nesses atendimentos, tanto em consultório quanto também está em atendimento na Santa Casa, no Unimed, são coisas que você pega no dia a dia, né? Exatamente. Acidente doméstico, né, é autoexplicativo, não já né? fala, né? São os acidentes que vão acontecer dentro do ambiente doméstico, nas imediações da casa ali, e é muito frequente, né? E acontecem muito, e eles basicamente vão
predomina na população de mais idade e na população mais nova, né? Porque são justamente os extremos de idade que a gente tem menos autonomia para se cuidar. Mas acomete todas as faixas etárias, mas com predomínio nesses extremos. E principalmente agora, época de férias escolares, acidente com criança, isso daí aumenta bastante. Porque a criança fica mais tempo em casa, brinca mais, se expõe mais com outras crianças, então isso aí acontece bastante também. Mas com idoso também acontece bastante durante o ano, e com a população envelhecendo cada vez mais, né, e idosos chegando em idade cada vez mais avançada, esses acidentes estão aumentando cada vez mais também, né? Ah, bacana. Bacana, na verdade, não, né? Uma coisa bacana a informação, né? Então, essa parte, quando a gente fala nessa questão, um dado da OMS que a gente tem aqui é que as quedas, né, geralmente, são os principais problemas de acidente doméstico. Exatamente. Né? E isso está bem próximo essa questão ali de quebrar braço, Sim. de ter essas coisas. Então, é uma coisa que é muito comum, né? Na verdade, você tem vários tipos possíveis de acidente doméstico que podem acontecer por queda, queimadura, choque elétrico, corte com instrumento de cozinha, mas as quedas disparadas são os mais comuns, né? Todo esse leque aí que você falou, isso aí abrange essa área da ortopedia também, esses cuidados? Como é que funciona o atendimento dessa parte? Não necessariamente, mas se o paciente sofre alguma queimadura na mão, uma queimadura de membros, o ortopedista acaba tendo que avaliar. Choque elétrico com ferimentos, as coisas tem que ter uma avaliação do ortopedista também, embora a parte clínica seja mais importante nisso daí, mas o ortopedista vai ter uma atuação maior na parte traumática do mesmo, né, que vão ser as quedas. Sim. E você tem que diferenciar mais ou menos, né? Quando é a população pediátrica, geralmente vão ser queda de brinquedo, sobe em mesa, queda de cadeira, queda de altura, e acabam sendo mais fraturas de membro superior. Principalmente essa época de férias escolas, vai ter muita criança, fratura de cotovelo, fratura de punho, fratura de dedo que prende na porta, a porta vai fechar e jogando bola. Jogando bola, é muito comum. E na população mais idosa, são as fraturas relacionadas com fragilidade, né? Que são as fraturas que estão relacionadas com a fragilidade própria da idade mesmo, e as relacionadas à osteoporose, que vão ser as fraturas de fêmur, as fraturas do ombro, né? Do ombro proximal, fraturas de punho, as fraturas de coluna podem acontecer também, geralmente na população mais idosa, relacionadas com osteoporose. Até trazendo essa questão, né? O Marquinhos veio aqui também, da Regine, a gente conversou essa parte um pouquinho da longevidade e da importância que a gente já falou do movimento ali no bloco passado, a gente volta a falar, né? Quanto mais a gente vai ficando mais velho, é importante que a gente foque no movimento, né? Não existe nenhuma medida que vai te dar mais, que vai impactar mais na longevidade e na sua saúde osteoarticular do que o exercício resistido, né? Exercício de força, musculação, pilates, funcional, né? Às vezes ele tem até um resultado superior na qualidade de vida do paciente do que o exercício aeróbico, né? Não que que ele não deva fazer, mas a parte cardiovascular vai melhorar, mas o fortalecimento osteoarticular da população idosa vai diminuir o número de queda, aumenta a densidade óssea, dá mais autonomia para o paciente, melhora a massa muscular, dores crônicas. Então, se tem alguma coisa para investir, para prevenir qualquer tipo de problema osteoarticular no futuro, é musculação, exercício de força. Que geralmente quando vai cair, às vezes quando você vai levantar de uma cama e não tem aquela força muscular, às vezes quando você tem alguma coisa ali que você acaba no banho ali, você não tem um apoio, né? O reflexo está diminuído, às vezes uma queda, o paciente com reflexo diminuído, com uma massa muscular diminuída, o reflexo de proteção de queda é menor, uma massa muscular muito pequena, o impacto, a absorção de impacto vai direto ao osso, né? É menor. E o paciente que já tem osteoporose instalada, que às vezes tem fraturas do quadril, por exemplo, do fêmur, por fragilidade mesmo, se ele
né, eventualmente num passado já tivesse feito um exercício, fosse um praticante de algum tipo de atividade física, talvez a densidade óssea dele, a qualidade óssea dele seria melhor e não teria aquela osteoporose instalada ali que acabou gerando uma fratura por fragilidade. Né? Entendi, show de bola, ótimas informações ali. Voltando um pouquinho nas crianças agora, uma coisa que eu acho que é muito importante ali, eu acho que é o tempo de ação, né? Às vezes a gente vê algumas lesões, por exemplo, que acontecem, às vezes os pais acham que não é nada, ou deixa passar um tempo ali. É importante que essa ação seja rápida, que procure geralmente rápido. Exatamente. Principalmente quando a criança tiver algum sintoma que levante suspeita. Assim. Se tiver deformidade, sangramento, isso é meio... Né, é óbvio, né? A pessoa vai acabar procurando. Mas assim, às vezes... um inchaço no membro e a criança não está mexendo, está deixando ele parado, fica mais chorosa, ou fica protegendo o membro, negligenciando o membro, fazendo tudo com Tem criança que faz arte e não quer contar pro pai, né? Exatamente, que não quer contar, mas basicamente assim, se a criança está protegendo muito o movimento, tá mancando, está deixando um braço muito junto do corpo e não quer deixar ninguém mexer, vale a pena procurar um atendimento especializado o quanto antes, porque é igual a gente falou daquelas lesões por esforço repetitivo. Coisas que você pega na fase aguda, logo no começo, via de regra, são bem mais fáceis de resolver do que quando aquilo já tem algum tempo de evolução. Né? Foi até o meu caso, eu quebrei o braço uma vez, rapaz, e quando eu quebrei o braço, foi imediato, já fui ali voltar a fazer a imobilização e resolveu. Hoje eu tenho meu braço normal. É que às vezes nem toda fratura... Né, vai cair, fica com o braço torto e vai sair correndo para o pronto-socorro. Às vezes tem fraturas que não tem desalinhamento clínico. Às vezes pode ser uma trinca e essa trinca... Uma fratura incompleta, uma fratura menos grave, que precisa de um atendimento, uma orientação logo no começo, para isso não evoluir para um caso mais grave. Né? Sempre também que às vezes tem gente que não, isso é besteira, não aconteceu nada, deixa pra lá, né? Não custa falar, tem que investigar, né? Tem que estar vendo ali. Legal, bacana todas as informações, até alguns mitos que eu trouxe aqui a gente já falou ali, mas eu quero trazer um que às vezes as pessoas, quando a gente fala de acidente doméstico, as pessoas falam assim, acidente são coisas inevitáveis. Na verdade não, na verdade são coisas que a gente pode evitar, né? Acontecer, eventualmente, você não consegue zerar 100%, mas você consegue minimizar muito. Por exemplo, paciente idoso, se tem paciente de idade mais avançada morando na casa, vale a pena tirar tapete do lugar que esse idoso vai transitar, evitar o uso de chinelo de dedo, lugar com iluminação ruim, nos lugares que o idoso transita mais, colocar corrimão, algum tipo de apoio, principalmente no banheiro. No banheiro. E o principal, né, é sempre tentar minimizar a exposição a risco. Então, sempre ter algum apoio no lugar que transita mais, evitar superfície escorregadia, muito degrau no lugar que o paciente vai transitar, que isso aí ajuda bastante. Bacana. E para as crianças, já o meio senso comum, né? Protetor de tomada, evitar a criança sozinha na cozinha, que é um ambiente que tem muito material pérfuro cortante. Muito material pérfuro cortante. E estar sempre atento, embora a gente sabe que criança um segundo de desatenção, às vezes ela pode cair, sofrer uma queda, a outra criança acaba brincando, acontece, mas tem que estar sempre de olho. Show de bola, ótimas informações aí, então fica a dica pro pessoal. A gente já vai chegando ao final do nosso programa aí, Marco, bastante conteúdo legal que a gente vem passando, mas eu falo que tem um momento que eu gosto de deixar ali, depois a gente vai passar também, quem quiser entrar em contato com você, marcar uma consulta, depois a gente vai deixar aqui, mas eu quero primeiro que eu falo que é o momento microfone aberto. O que é o microfone aberto? Você pegar e realmente, com tudo que você vivencia no seu consultório, no seu dia a dia, com todo o estudo que você acumulou, que você pudesse dar uma dica para essa pessoa que está em casa, falar assim, na minha área, siga isso, pense nisso, tipo assim, o que você pode falar da sua área ali para que as pessoas sigam ali no fundo do seu coração, o que você vai passar de informação pro pessoal? Na minha área, se eu pudesse dar um conselho para
pessoa de qualquer idade, ou de qualquer nível de atividade ouvir, é praticar atividade física. Pratique atividade física, tente colocar na sua rotina alguma atividade física que faça sentido para você, porque esse é o melhor investimento que você pode ter para longevidade, para melhora da qualidade de vida, melhora de força, equilíbrio, porque às vezes a gente pega paciente que chega com muita desautonomia já, paciente que você vê que se ele tivesse durante a vida praticado algum tipo de atividade física, qualquer tipo de atividade física, ele chegaria numa idade mais avançada com outra situação. Com outra situação. Às vezes tem pacientes que não aparentam ter a idade que tem, parecem estar muito mais velhos, e não necessariamente o cara teve um trabalho cansativo e exaustivo durante a vida, mas você vê que a falta de atividade física repercute, a falta de atividade física de hoje, no presente, vai repercutir no futuro. Eu acho que esse aí é o principal que eu poderia falar. Marca praticante também, né? A gente corre junto aí, estamos sempre correndo, porque realmente a gente usa ali a saúde, é o nosso foco, né? E é outro negócio, né? A gente, profissional liberal, profissional de saúde, o nosso corpo é a ferramenta de trabalho. E todo mundo que trabalha com o corpo deveria pensar nisso, porque uma maneira de você se manter com maior longevidade, trabalhando, sem lesão, sem dor, é você tá com a saúde articular em dia. Exatamente, eu sempre falo, todo mundo tem família, todo mundo tem trabalho, todo mundo tem compromisso, mas talvez você fazer um compromisso com você mesmo, de cuidar da sua saúde, de você ter 30 minutos, 1 hora, às vezes 2, 3 vezes na semana, exatamente. Começa de algum jeito, faça realmente, busque iniciar, porque você não vai se arrepender não, isso aí só vai trazer benefício para sua vida. É isso aí, Marco. Então, obrigado pelo bate-papo aí. Quem quiser aí, o Marco faz atendimento ali, né? No Centro Médico Integrado, Avenida Durval Nicolau, 514, né? Exatamente. Então, dá uma ligada lá, marca. Também a gente já tem vários exemplos de paciente aqui, né? Que a gente falou, realmente tem esse atendimento ali bem bacana. E é isso aí, Marco. Agradecer você, agradecer nossos patrocinadores, pessoal do Mais Saúde, pessoal também da Unify, obrigado a todos os nossos espectadores que estão com a gente aí. Se tiver alguma dúvida, pode mandar no YouTube, pode mandar nas redes sociais, Instagram, que a gente vai estar respondendo e levando todas as dúvidas para vocês aí, beleza? Muito obrigado e até mais. Obrigado.